Amanhã, quarta-feira, dia 1º de fevereiro, dia da posse de novos deputados, de novos senadores e também de eleição das mesas diretoras nas duas casas. A gente vai conversar agora sobre a retomada do ano e especialmente a disputa pela mesa da Câmara dos Deputados com o deputado federal e candidato à presidência da Câmara, deputado pelo PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Deputado, bom dia e muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN, viu? Obrigado, Rafael. Um bom dia a todos que acompanham a CNN. Deputado, estou à disposição. Muito obrigado. O governo Lula erra ao apoiar a candidatura de Arthur Lira e não a do senhor? O governo Lula não assume o apoio. Aliás, o Lula tem dito e repetido que não interfere no legislativo, que é muito saudável. Aliás, o legislativo é um poder autônomo, independente, deve agir não na base do toma lá da cá, mas com a harmonia dentro dessa independência em relação aos demais poderes, executivo e judiciário. O PT, aí o partido, ao aderir à candidatura de Lira, numa espécie de realpolitik, ele, a nosso juízo, se equivoca, porque quanto mais votos o Lira tiver, ele anseia 500 votos, de 513, mas o tipo de política que ele pratica, não estou falando de uma hipótese, estou falando da gestão do Lira à frente da Câmara dos Deputados, vai fazer do governo refém do Centrão. É a política do criar dificuldades para obter facilidades, é a política da diretoria da Petrobras que fura poço e acha petróleo, relembrando outro correligionário de Lira lá atrás, que foi presidente da Câmara, Severino Cavalcante. É a política pequena, o intestino grosso da pequena política. E mais, a minha candidatura, que não é minha, não deriva de nenhum mérito especial, que eu não tenho, aliás, ela representa a essência do parlamento, que é o espaço do dissenso, da divergência, da disputa de ideias civilizada, de alto nível, uma unanimidade que Lira busca, já dizia Nelson Rodrigues, é burra, ela não é algo que condiz com o espírito do parlamento. Eu estou vendo aqui na tela a cuia côncava, o traço do arquiteto, o comunista Oscar Niemeyer, o socialista Lúcio Costa. Eu tive o privilégio de conhecer a ambos. O que quer dizer? A Câmara dos Deputados, da representação proporcional do povo brasileiro, acolhe as diferentes manifestações, expressões e desejos, quereres coletivos da sociedade brasileira. Ora, a minha candidatura é para representar essa divergência, essa dissonância, para dizer que há espaço dentro da Câmara para uma política diferente dessa que vigora no Brasil de hoje. A pequena política, infelizmente, fisiológica, continua sendo a grande, mas não pode ser a única, pelo menos isso. Deputado, o senhor acha que há no horizonte, no curto, no médio prazo, perspectiva de alteração dessa lógica? Porque os fatos colocam o governo Lula numa posição relativamente delicada, né? Na Câmara dos Deputados e no Senado também foram eleitas bancadas enormes daquilo que convencionou-se dizer partidos conservadores que apoiavam no primeiro, no segundo turno, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, para além da discussão das ideias, como de fato um governo que não tem nem de perto maioria nas casas legislativas e precisa delas para aprovar os seus projetos, para botar suas ideias em dia, como é que ele avança sem ceder a, por exemplo, o poder de um presidente da Câmara que tem, e sem entrar no mérito, embora o mérito seja importante, mas tem um grupo de deputados sob o guarda-chuva dele enorme que pode significar o sucesso ou o insucesso do governo. Como é que um governo reage diante dessa situação? Rafael, você tem razão. Um Lira tão empoderado assim vira quase que um co-presidente dessa república sem povo, desde suas origens. O professor Vila, meu colega de história, sabe bem disso. A gente tem que republicanizar a República
e politizar a política. O que significa isso? Um executivo tem projetos, propostas, e aí a minha experiência de 4 mandatos, esse é o meu 5º mandato de deputado federal, ensina mais do que os livros. Qualquer proposta que tenha a adesão da população e que chegue, voltada para o interesse público, que chegue ao parlamento, ela acaba sendo acolhida. Tem disputa, tem divergência, tem tentativa até de boicote, mas, como dizia Glauber no filme, acho que não me lembro bem qual é, mais fortes são os poderes do povo, Glauber Rocha. Glauber Braga também sabe disso, meu colega do PSOL, mas, de qualquer maneira, se você mobiliza a sociedade, se você tem uma sociedade ativa defendendo propostas justas que melhorem a condição de vida do nosso povo tão sofrido, o parlamento acaba cedendo, não resiste, não vai fazer moeda de troca no nível que está sendo feito. Se um governo cede à lógica desse fisiologismo predominante, porque eu diferencio o parlamentar conservador, democrático, que tem formulação e concepções que defende, daquele que fica só barganhando para reproduzir os seus mandatos em currais eleitorais. Não. Então, o governo ele tem que, de um lado, manter acesa a mobilização social, essa força de mudança, e, de outro, dialogar às claras com o parlamento. Coloca na asta pública as suas propostas e vai para a disputa. Por exemplo, uma que é central, reforma tributária. Se o povo não entender que, numa forma didática, aquelas propostas de uma reforma tributária progressiva, que taxe grandes heranças, que grave mais o capital do que o salário, respeitando a classe média, inclusive, que é muito gravada também, e, claro, preservando os mais pobres, para que eles não paguem o imposto até no arroz e feijão que compram, quando conseguem, isso tudo, tendo essa adesão da sociedade, da maioria, passa Sim. no Congresso Nacional. Então, esse é o desafio. Deputado, a Basília Rodrigues, nossa analista, quer fazer uma pergunta para o senhor também. Basília? Oi, deputado, tudo bem? Muito bom dia, ótimo falar novamente com o senhor. Recentemente o senhor disse que o governo pode pagar caro pelo apoio do PT a Arthur Lira, mas o oposto também não sai barato, né? Porque a gente tem um histórico do PT em situações em que eles apoiaram candidatos petistas ou candidatos opositores da corrente majoritária e, de maneira muito clara, se deram mal. O partido, em virtude do não apoio a Arthur Lira não, a Eduardo Cunha, no passado, acabou entubando um processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, o senhor não acha que hoje, na atual configuração, o não apoio ao Lira seria fator de desequilíbrio para este governo e até um possível impeachment de Lula? Basília, é um prazer retomar esse contato com você, excelente jornalista. O que eu disse, inclusive, saiu na coluna do também ótimo jornalista Bernardo Melo Franco, foi que o governo pode pagar um preço alto pelo PT apoiar o Lira. Eu entendo o seguinte, uma candidatura, depende de cada conjuntura e de quem está no governo, inclusive, a capacidade de diálogo, o jogo de cintura, a habilidade, a experiência do Lula não pode ser menosprezada. Digamos que Rogério Marinho vença a eleição para o Senado, e eu torço nesse contexto pelo Rodrigo Pacheco, embora não vote lá. Digamos que o Lira vença. Uma coisa é o Lira vencer com 400, 450, 500 votos no primeiro turno. Outra é ele ter vencido no segundo turno contra uma candidatura mais robusta que represente, de fato, as forças democráticas e não fisiológicas. Esse cenário seria muito melhor para o Lula. E nós somos aquele
daqueles que respeitamos o resultado das eleições. Então, o Lula, rapidamente, nesse cenário hipotético, tendo um candidato com a simpatia dos partidos que são da base do governo, e que não precisaria ser eu, nem seria o nome mais adequado, alguém de centro-esquerda, alguém do campo democrático, isso é fundamental, mas o Lula rapidamente ia negociar em alto nível com o candidato vitorioso, no caso Lira. Então, eu entendo que era muito melhor, porque política é nitidez, e no parlamento, que representa as forças partidárias proporcionais do país, isso é fundamental, era muito melhor ter uma candidatura desse amplo campo. Eu estou me colocando com a pretensão de ser essa candidatura que reúne as forças progressistas, democráticas e que querem a grande política no Brasil. Então, não vejo que um cenário como o de Eduardo Cunha, embora em muitos aspectos o Lira seja um Eduardo Cunha repaginado, atualizado, ele é habilidoso, inteligente, mas também com o regimento, a vida, a história mostra isso, muito truculento, que atropela as minorias, que descuida no interesse de grandes produtores rurais sem consciência ecológica do meio ambiente, enfim, tem um acervo aí muito negativo. Mas o Lula saberia lidar com essa realidade, com esse cenário. Melhor se dentro do Congresso se manifestar uma força que, mesmo eventualmente derrotada, represente essa necessidade do país de mais democracia, de mais nitidez nas propostas e, claro, contra o golpismo. É bom lembrar que o Lira sempre foi aliado de Bolsonaro, que tem o domínio do fato na tentativa absurda de golpe do dia 8 de janeiro. Um Capitólio ao triplo no Brasil que precisa ser investigado nos seus articuladores, nos seus financiadores, nos seus executores, com punições rigorosas desse atentado criminoso contra a democracia tão frágil no Brasil. Nós conversamos aqui na CNN com o deputado federal, candidato à presidência da Câmara na eleição da mesa de amanhã pelo PSOL, Chico Alencar, do Rio de Janeiro. Deputado, bom mandato para o senhor, boa sorte amanhã e até a próxima. Vamos juntos, estou sempre à disposição. Parabéns aí pelo jornalismo da CNN. Muito obrigado. Até mais.